Talvez o time que a gente tenha hoje não é o time que vai nos levar a chegar no 10x. E enriquecimento é uma questão de mentalidade. Quando minha mente vira, está focada nisso, vem para isso, tudo muda. E tem uma coisa que eu acredito de verdade, tenho certeza que vocês também partilham desse princípio. No início, é mais importante o hábito de poupar do que o hábito de ganhar. Porque se eu crio o hábito de poupar, um ritual de poupar, poupei, aí daqui a pouco eu vou aprender o quê? A ganhar e multiplicar. Porque não adianta nada eu aprender a ganhar e multiplicar se eu não tenho o hábito de poupar. Aí devora tudo a minha plantação. Mas enfim, espero que eu tenha respondido aí. Não, eu achei legal o que você falou, agora você falou de network, que eu vejo que você fala muito sobre isso de network. Sim. E a gente que trabalha com o público, eu trabalhei muito tempo e você também, o André trabalhava em banco e tudo mais. Uhum. A gente tem essa coisa de, né, vai falar ali, fala aqui, a gente conhece ali, e a gente quer que chegar, a gente chega, de um jeito ou de outro a gente chega. Sim. Mas você comentou das técnicas de network, né, que você aprendeu até que faz o Lobo de Ouro. Sim. Isso, né? Sim. Quais são essas técnicas que é importante para as pessoas que estão assistindo? Pô, forte, pergunta boa. A primeira delas é... Você tem 3 segundos para impressionar alguém numa primeira apresentação. 3 segundos. Mentalmente falando, sua mente já fala o seguinte: essa pessoa tem sucesso ou não, essa pessoa tem credibilidade ou não. Você tem 3 segundos. Sem você abrir sua boca. Por isso que eu falei que quando eu encontrei o presidente da empresa, eu fui cumprimentar ele. A maneira que eu cumprimentei ele de maneira firme, olhei nos olhos dele, prendi a atenção dele e já falei exatamente o que ele queria ouvir. Porque depois dos 3 segundos é o primeiro impacto. Então tem o primeiro impacto para quem eu não conheço. Ok, fomos. Entrando mais precisamente em network, eu preciso aprender a entender sobre pessoas. Por que eu preciso entender sobre pessoas? Porque network se trata de pessoas. Aí a gente vem para 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que eu preciso entender, que existem os nossos amigos íntimos. Os amigos íntimos, eles estão conosco não pelo que a gente tem. Eles estão com a gente pelo que a gente é e ponto, acabou. Você pode estar na sarjeta, você pode estar passando dificuldades, você pode estar onde for, ele vai lá te buscar. É o íntimo. Então, se você tiver 5 na sua mão, você é uma pessoa mais rica do mundo, porque dificilmente você vai ter 5 amigos íntimos aqui. Depois a gente vem pro segundo tipo de amigos, que são os mercenários. Que eu vou chamar de... Vamos colocar pessoas, mercenários. O que são os mercenários? Os mercenários parecem que são íntimos, mas não são íntimos. Então, portanto, não abra seu coração para eles. Porque quando eles sabem o seu coração, em algum momento eles vão te deixar. Por quê? Os mercenários estão com você pelo dinheiro, pelo que você pode proporcionar para eles. E nós vamos encontrar muitos mercenários no meio do caminho. Muitos. Mas não fica chateado, porque em algum momento ele vai te deixar. Ele está ali com você por um tempo, e alguém se aparecer para dar uma coisinha a mais para ele, ele vai embora. Então eu preciso entender sobre os mercenários. Porque o mercenário está buscando dinheiro. Ele quer dinheiro. Se você sabe que ele quer dinheiro, então ele vai embora em algum momento. O terceiro tipo de pessoas que eu preciso entender, falamos sobre os íntimos, falamos sobre o mercenário que ele quer o dinheiro, que na verdade é como se fosse o governante ali. Aí vem o terceiro tipo de pessoas, são os missionários. O que são os missionários? O missionário não tá aí nem aí pra dinheiro, ele não tá nem aí pra poder. Né? Eu tenho um amigo que é especial, que é o Carlos Wizard. É um cara que é bilionário. A gente faz algumas coisas juntos, ele me chama pros eventos dele, eu chamo ele pros meus eventos, a gente faz live junto, a gente faz podcast junto, a gente faz uma série de coisas juntos. Piero, vai ter esse projeto lá, você quer doador? Carlos, vai ter isso aqui, você quer doador? Ele não tá mais pelo dinheiro, ele não tá mais pelo poder, ele está pela missão. Então, são os missionários. E aí, olha só que interessante, e o quarto, que são o Judas, que em algum momento ele vai te trair, tá tudo bem, deixa ele embora, porque o Judas morre na própria traição. Judas é quem te promove, na verdade. Se você tiver essa mentalidade, isso é muito poderoso. Porque o Judas vai te promover sempre. Ele vai te trair, mas ele vai te promover. Judas que levou Jesus pra cruz. O Judas que nos faz realmente... O problema é quando o Judas rouba o nosso coração e a gente fica preso lá no passado. Só que, por que eu tô dizendo isso? Porque network é você conhecer o coração das pessoas. Se eu sei... E tá tudo bem em conhecer o coração das pessoas. Se eu sei que teu coração é dinheirista, eu vou falar com você sobre business. Eu tenho um sócio chamado T. Harv Eker, que é o autor dos Segredos da Mente Milionária. Não sei se você já leu esse livro, mas é um livro incrível. Livro. Ele é meu sócio no Brasil. E quando eu fui me relacionar com o T. Harv Eker, a primeira reunião que teve, eu apresentei uma planilha financeira para ele de quanto que a gente ia ganhar durante o ano. Porque eu sabia qual era o coração do cara. Se eu sei qual é o coração dele, eu vou entregar para ele o que ele quer. Em contrapartida, eu fui falar com o Grant Cardone americano. Ele não queria dinheiro, ele queria poder. Por que ele queria poder? Porque ele é o governante. Então eu fui dar para ele poder. Vai ter 10 mil pessoas sentadas num evento para te ouvir. Eu não falei para ele que ele vai ganhar X mil dólares. O X mil dólares veio depois. Cara, eu quero esse negócio.
Aí quando a gente tava negociando um negócio com a Michelle Obama, a Michelle Obama não tá por dinheiro mais. Ela está por missão. Michelle, tem esse projeto social, você quer? Eu quero. Ou seja, se eu entendo o idioma do coração das pessoas, eu me relaciono com elas, eu entrego primeiro o que elas querem, não estou preocupado com o que eu quero. Primeiro o que elas querem e depois elas me dão o que eu preciso. Então é a chave poderosa do network. Uma terceira chave poderosa é que eu me relaciono 100% estrategicamente baseado... Você tem que entender que network é como se fosse ciclos de influência. Ciclos de influência. Se eu quero ser político, eu preciso estar inserido onde estão os políticos. Aonde estão os políticos? Pô, a maior parte deles está em Brasília. Tá bom, eu vou para Brasília, então eu preciso me relacionar. Eu falo que nós precisamos ter... Vou falar 7 só aqui. Nós precisamos pertencer a 7 tribos para que você tenha um bom network. Você precisa conhecer um bom político, que daí você acessa toda a cadeia dos políticos. Você precisa conhecer um empresário muito respeitado, porque daí você acessa toda a questão dos empresários. Você precisa conhecer uma celebridade, porque daí você acessa todo o nicho das celebridades. Você precisa conhecer um influencer muito conhecido, muito influente, por quê? Você acessa toda a questão dos influencers. Você precisa conhecer um líder religioso, porque daí você acessa o líder religioso e tudo mais. Aí você precisa ter um bom advogado, porque você acessa exatamente as questões de leis e enfim. Então, eu faço network baseado nisso, tá? Então, eu quero política, eu sei ali com quem eu vou. Eu quero... Então, são estratégias, e daria pra gente ficar aqui, sei lá, uns 3 dias falando sobre network. Mas eu me baseio, eu vou me moldando, eu vou me direcionando estrategicamente. A pergunta que eu me faço sempre é, tá, se eu quero crescer 10 vezes mais, aonde é que tá a pessoa ou as pessoas que vão me fazer exponencializar isso? Quais ambientes que eu preciso frequentar onde essa pessoa frequenta? Eu preciso pagar a mentoria para estar com ela? Eu vou pagar, então. Eu preciso... É internacional? Eu vou para os Estados Unidos e vou fazer lá, então, com ele. Então, eu sempre faço... Eu particularmente, faço dessa maneira. Continuando o assunto sobre Judas, né, no caso que você citou, existe uma técnica pra gente identificar o Judas próximo a nós, assim? Cara, Um Judas, digamos assim. não existe uma técnica... Ou geralmente eles se escondem muito bem, é difícil identificar. Rapaz, olha só que interessante. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Tanto é que na noite anterior da última ceia, ele falou assim, um de vós aqui vai te trair. Ele já sabia que era Judas. Contudo, ele foi e lavou os pés de Judas, cara. E é interessante saber, a gente ter a seguinte clareza. Vai existir algum Judas na nossa vida. Porque vai existir. Nós sempre iremos passar por algumas coisas que Jesus passou. Traição vai ter na nossa vida. Rejeição vai ter em nossa vida. Abandono vai ter em nossa vida. Perseguição vai ter em nossa vida. Porque toda vez que você chama a atenção de algo grande, você vai passar pelo que Jesus passou. E o que você precisa identificar somente é que o Judas se enforca no próprio erro. Então, ele sempre vai te promover quando você perdoa e deixa ele sair fora. E sempre ele vai se enforcar no próprio erro. Mas eu não conheço uma técnica de diagnosticar Judas. Quando eu vejo, aparece de vez em quando, assim, agora mais raramente tem aparecido. Mas aparece, quando eu vejo já, eu falo, segue teu caminho aí, tá tudo bem, pode ir embora, eu te abençoo, vai, porque você só conseguiu me dar aquilo que você carrega. Então tá tudo bem. Piero, me fala uma coisa. Você, já sei que é um hábito seu constante orar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Quais são hábitos que você, Piero, né, bem-sucedido, pode falar para as pessoas que estão aqui, que te fazem ganhar dinheiro, que te fazem ser melhor, que te fazem, né, ser próspero? Boa. Ó, vindo pra essa questão de oração, é um tabu. Por que é um tabu? Ninguém nos ensina a orar. Quem te ensinou a orar? É difícil alguém ensinar a orar. Oração nada mais é do que uma conversa. Imagina você conversando com alguém que você ama demais. Você está ali na sua cama, aí você pega, você ajoelha e fala, vou conversar, bater um papo com alguém que eu amo demais. Na ocasião, com meu pai. Vou conversar, pai, vou conversar com você, Deus, vambora. Oração é isso, uma conversa de intimidade com Deus. Então você abre o teu coração, você fala os teus anseios, os teus sonhos, porque é um pai. O pai, você não vai pedir um pão para um pai, o pai não vai te dar uma pedra. Existem pais que fazem isso, mas esse pai aqui de cima não faz isso. Então abra teu coração mesmo, todo dia fala para ele teus sonhos, teus anseios, onde você quer ir. Porque a palavra diz que ele vai nos levar a lugares muito maiores do que a gente um dia imaginou. Então eu faço isso. Ponto. Oração. Ponto 2. Eu sou um cara muito focado em alta performance. Eu amo alta performance. Alta performance mental, saúde, espiritual. Eu prezo por isso. Então eu tenho um ritual na minha vida que eu faço todas as manhãs. Então meu ritual da manhã, eu não abro mão dele. Você pode marcar uma reunião comigo. Ó, a reunião é às 8 horas da manhã. Hoje,
Ontem e hoje são os 2 únicos dias em que eu abri mão disso, porque eu estava em Israel, fiquei muito tempo fora da empresa, e eu precisava acertar algumas coisas, porque domingo eu vou viajar para Washington, então eu preciso antecipar a agenda. Mas eu criei um ritual, que é um ritual que abraça 4 pilares da minha vida. Nós vivemos em 4 mundos hoje. Quais são os 4 mundos? Mundo espiritual, mundo emocional, mundo mental, que se materializa no mundo físico. Então, se eu governo os 3 mundos invisíveis e vou para o mundo visível, fica mais fácil. Então, eu já governo meu mundo invisível logo pela manhã. Oração. Bom, resolvi o invisível. O meu emocional, eu me considero uma pessoa muito saudável no emocional. Então, tá tudo, eu tô resolvido com isso. Mas a parte da manhã eu reservo pro espírito, pro corpo. Então, eu faço alguma coisa que vai me colocar o meu coração, o meu corpo em altíssima performance, porque eu cuido disso aí. E aí, sempre na noite anterior, é algo que eu faço. Na noite anterior, eu defino quais são as prioridades do meu dia. Então, sempre na noite anterior. Por quê? Porque se eu deixar pra amanhecer, eu me perco. Então, na noite anterior, eu sempre priorizo o meu próximo dia. E aí, o que eu faço? Eu, como empresário, eu vou olhar números estratégicos da empresa, somente isso. Então, eu quero olhar resultado de vendas, resultado de marketing, resultado financeiro eu acabo nem olhando muito, porque tem uma CEO que cuida disso dentro da empresa. Então, ela toca essa operação. Mas é interessante, e obviamente que eu olho todos os meses, mas não olho todos os dias. Então, na empresa é isso que eu olho. Agora, na minha vida física, na minha vida pessoal, é só esses 2 pilares que eu olho. Eu olho exatamente o espiritual e exatamente minha saúde física. Espiritual e física. Espiritual e física. Então, esse é um ritual que eu coloquei na parte da manhã que eu chamo de Golden Hour, que é a hora de ouro. E essa hora de ouro é que potencializa as minhas próximas 23 horas. Mas você acha, Piero, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu acordo às 5 da manhã e eu acredito que acordar às 5 da manhã é a